A ideia desse artigo é um pouco... Essa aula é sobre esse artigo Attention is all you need, né? E a ideia do artigo é a seguinte, ele está num contexto onde as redes neurais recursivas ou as redes convolutivas estão liderando, né, o estado da arte. Ele fala, olha só, eu não preciso de recursividade, eu preciso de atenção, uma coisa que já tinha sido proposta. Né? O conceito de atenção, vocês podem imaginar que é o seguinte, imagina um aprendizado numa imagem, tá? Então você quer saber se tem um gato na imagem, né? E o ser humano, ele varia a atenção pela imagem até achar um ponto que ele presta atenção ali, e ali está o gato. Né? Então a atenção é a colocação de um lugar da imagem, no nosso caso no texto, como mais importante que os outros, sem desmerecer, sem zerar os outros, vamos dizer assim. Tá? Então a nossa agenda de hoje, né, que é para entender esse artigo, e na verdade a gente quer entender exatamente um objeto principal desse artigo, né, que a gente vai usar na próxima aula. A gente vai falar dos modelos que recebem uma sequência e geram uma sequência, que eles chamam sequence-to-sequence models, né? E a proposta dos transformadores, esses transformadores são compostos de codificadores e decodificadores, encoders e decoders, e falar um pouquinho do treinamento e dos resultados, tá? O foco do artigo é como funciona quando ele está rodando e não quando ele está aprendendo, ok? Mas o aprendizado é sempre aquela coisa, mostra os exemplos, né, e usa um otimizador para chegar mais próximo a cada passo do resultado que aquele exemplo devia gerar. Tá? Então vamos ver aqui alguns princípios importantes. E o artigo ele trata de algumas coisas, mas o foco principal dele é tradução, e o resultado é impressionante. Tá? Então, o que são modelos sequence-to-sequence? Né? Modelos sequence-to-sequence são modelos que recebem uma sequência de itens e emitem outra sequência. Ou seja, você pode querer receber uma sequência de letras e emitir outra letra, outra sequência de letras, mas aqui a gente está falando de receber uma sentença completa e emitir uma outra sentença completa. Especificamente, o artigo é treinado em receber uma sentença em inglês e traduzir para alemão ou para francês, sendo que a tradução inglês-francês parece que é que tem melhor banco de dados, tá? Melhor corpus. Além disso, uma coisa que a gente tem que notar é a seguinte, a tradução a nível de sentença é o que pode ser feito, né? Porque os corpos de aprendizado são a nível de sentença. Tá? Então, esses modelos, né, geralmente, eles são compostos. Deixa eu ver a figurinha aqui, já vai mudar aqui. Então, eu vou seguir aqui para a figurinha. Né? Então, por exemplo, você vai ter ali uma sequência numa língua lá, né, em inglês, por exemplo, né, ABC, e que você vai normalmente dar é passar o A, né, passar o B, passar o C, né, e receber a tradução lá, alfa, beta, gama, delta. Então, veja só, as sequências não precisam ser do mesmo tamanho, né? Nem todas as sequências que a gente apresenta são do mesmo tamanho. Então, o exemplo aqui pode ser eu torço para o Fluminense, vem lá no português, e a saída vai ser I support Fluminense, né? Porque em inglês você não precisa toda essa estrutura frasal, né, para passar. Né? Você pode falar de uma maneira com menos palavras. Tá? Então, eu estava falando antes de começar a aula, né, que agora eu podia sair para explicar como funcionam as redes neurais recorrentes. Tá? Porque, basicamente, um sistema sex-to-sex é construído por meio de um sistema, né, que vai receber uma palavra e depois receber a outra. Né? Então, ele precisa guardar o estado dele anterior. Tá? Então, por isso, as redes neurais recorrentes lançaram esse modelo, ou pelo menos evoluíram bastante esse modelo de solução. Deixa eu voltar aqui atrás. Né? Então, a gente vê, ela vai receber o A, né?
E ela não vai emitir imediatamente o alfa, né? Ela vai esperar receber a sentença toda, né? Então, quando ela recebe o B, ela tem que ter lá na memória dela alguma coisa sobre o alfa, sobre o A, né? Isso é gerado por esse processo de retroalimentação que tem na rede, né? Então a gente tem um processo aqui, né? Que é um pouquinho mais sofisticado do que parece, que é o seguinte: ó, a gente vai receber o A, vai receber o B, vai receber o C, e aí vai emitir um contexto, ok? Esse contexto serve para o decodificador olhar a sentença estaria dentro desse contexto, né? E emitir o seu alfa, o seu beta, o seu gama e o seu delta, tá? Então, nós temos um modelo, nós estamos gerando um modelo do que é a sentença, né? Para o decodificador decodificar lá no que ele sabe da língua dele. E qual é o problema? Bom, veja só, esse contexto é um vetor de floats, né? Ele guarda a informação. Então, se ele guarda a informação, ele é exatamente. Opa, esse aqui é o pedaço. Vamos voltar aqui então. Vou apagar isso aqui. Estou meio perdido aqui, peraí. Então, o nosso contexto. Voltando aqui. Então, deixa eu voltar aqui a um passo também. Então, entre o encoder, ele codifica, né? O encoder, porque ele está codificando o significado da sentença num vetor, né? E ele guarda aquela informação. Então, o contexto ele é um limitador. A quantidade de informação que ele guarda sobre a sentença toda, quanto mais longa for a sentença, e se ele ficar do mesmo tamanho, né? Ele pode estar perdendo informação, tá? Então, o modelo de atenção, né, tem como objetivo qual? Focalizar nas partes relevantes da sequência de entrada, né, e amplificar a parte relevante. Tá? Vocês vão rapidamente entender como funciona, né? Mas ele já, de largada, ele já começa, em vez de passando só o contexto, ele passa todos os estados intermediários para o decodificador. Esses estados que eram ocultos antes, né, passam a não ser mais ocultos. O identificador olha para eles, né, ele faz uma conta de score para cada estado, procurando onde está a atenção, e aí ele torna isso com softmax, ele torna isso uma distribuição de probabilidade, e depois soma todos esses estados ponderados. Né? O que significa isso? Né? Então vamos lá. Né? Vamos supor que eu entro com uma frase, aí eu estou usando o exemplo que vem no livro, né? Que vem no artigo que eu li, né? Aí ele entra com a frase Je suis étudiant. Né? E ele está entrando com essa frase passo a passo. Tá? Então ele entra com a frase do passo 1, entra com a frase do passo 2 e gera 3 estados ocultos. O estado oculto 2 ele pode conter informação do estado oculto 1, tá bom? Isso não é um problema. Mas o estado oculto 1 não tem esses estados. Né? E aí, quando ele vai gerar a primeira palavra, né, ele vai procurar qual é a coisa mais importante. E aí a rede vai ter aprendido que a coisa mais importante é o estado oculto 1. Né? Então ele vai, em vez de olhar os estados igualmente, ele vai forçar, vai ter um peso maior o estado oculto 1. Aí ele vai gerar lá o I do eu, né? Aí a mesma coisa para o estado oculto 2. E aí a rede, nesse passo dela de geração, quando for gerar o terceiro estado, ela faz saber, não está no momento ainda do estado oculto 3 ser importante, agora tem uma importância média aí, né? Aparece o A e no final vai aparecer o. Então o que a gente está fazendo? A atenção, na verdade, é uma forma de você encontrar pesos onde você não tá interessado numa distribuição igual. Você está interessado numa distribuição que force a atenção para um desses estados que você está gerando. Tá? Numa rede recursiva, né, seria mais uma coisa assim, que seria feito. Tá? Então, vamos em frente. Né? Então, agora a gente vai falar o seguinte: bom, qual é a nossa. Qual é a nossa. Qual é a intenção desse artigo?
é mostrar que você não precisa de recursividade para gerar um aprendizado profundo. Tá? Ele vai fazer isso substituindo, de certa maneira, a recursividade por uma pilha de codificadores ou decodificadores. Tá? Então, o Attention is All You Need, em vez de ter uma estrutura recursiva, ele tem uma pilha de 6 codificadores que gera para os decodificadores, que são também uma pilha de 6. Não há nenhuma regra fixa que diga que você precisa ter pilhas do mesmo tamanho. Pilhas do mesmo tamanho até é melhor, mas que a pilha tem que ter um certo tamanho. No BERT, a pilha tem tamanho 12 ou 24, por exemplo. Né? E, na verdade, o que você vai fazer é isso. Você vai treinar tudo isso, então é deep. Né? Olha só, no processo de treinamento, né? E isso significa em todas aquelas correções que a gente vai fazer, né? A gente tem aqui, né, uma entrada e a saída vai estar 12 camadas, né, lá na frente. Então, nosso erro vai propagar para caramba, tal, né? Então, é um processo complicado de otimização, né, que podia ser por gradient descent, mas vai ser por esse algoritmo Adam que eles vão usar. Tá? E cada caixinha dessas, ela funciona de uma certa maneira. E aí as coisas vão se complicando. Inclusive, eu vou avisando, né, que a gente vai mostrar a caixinha e depois a gente vai dizer, a caixinha é assim. Depois, não, a caixinha não é assim não, tem mais coisa na caixinha, tá? Para a gente entender o processo de compreensão ser mais fácil. Ok. Então, um codificador, tá? Estrelinha aqui, por que estrelinha? Porque eu tô roubando um pouco, né? Um codificador simplificado, né? Ele tem duas etapas. A primeira etapa é de autoatenção. E a segunda etapa é um feed-forward neural network, que é bem simples, tá? Só vou fazer um comentário, né? Quando eu estava estudando aqui para poder entender mais detalhadamente esse processo, em vez de só usar, né, para poder discutir com vocês, eu vi uma palestra que o cara fala, olha, essa nossa rede usa o ReLU, né? E ele é muito melhor que todos os outros, então esquece todos os outros, começa a partir do ReLU. Então esquece a sigmoide, esquece não sei lá o que, tal, que são simples, né? E começa a partir do ReLU. Né? Mas é uma rede neural feed-forward simples. A gente vai ver depois que ela é também específica para cada lugar. Né? Então, uma caixinha tem 2 pedaços. E isso é bastante importante para a gente, apesar do artigo, né, tratar muito mais desse pedaço aqui. Né? O artigo trata muito mais do self-attention, porque é a questão especial do artigo. Né? Esse codificador, então, ele vai enviar os estados, né, para o decodificador, né, e o decodificador também tem uma camada de self-attention, né, dos dados dele com ele mesmo, similar a essa aqui. Tem uma camada que recebe lá o encoder-decoder attention, ou seja, recebe dados de lá, né, e também tem uma camada de rede, né, para auxiliar lá aquelas contas não lineares do aprendizado dele. Então, ok. Então, a arquitetura, apesar de não ser essa, a arquitetura básica é essa. Se a gente for olhar para a arquitetura, como vem no artigo, né, em vez de uma focada na compreensão, a gente vai ver uma coisinha um pouquinho mais complicada, né, porque os inputs eles passam por um embedding, né, então ele vai aprender esse embedding. Depois vai ter um positional encoding, que a gente vai dar um peso adicional, o valor adicional nos embeddings vai ser somados em função da posição da palavra na sentença. Assim, é bem claro, esse sistema ele aprende sentença, par de sentença por par de sentença. Então essa entrada são muitas palavras, que são a sentença 1, né? Os símbolos de troca de sentença e muitas palavras que são a sentença 2. Tá? 10, 30 palavras, por exemplo. Tá? E aí você tem aquela N, né, vezes, né? A gente tem o que eles chamam de attention, mas vai ser num formato que eles chamam de multi-head, vai ter várias coisas rodando em paralelo, a gente vai ver. Né?
há uma adição adicional, você reassoma isso aqui em uma normalização, depois o feed forward e ressoma em outra normalização, né? Então aqui também tem os processos de normalização, né? E aqui você tem essa coisa masked, porque quando você está gerando, você não pode ver o futuro, tá? Então aqui quando você está aprendendo, você vê tudo, mas quando você está gerando a saída, você só pode ver o que você já gerou antes. E esse processo de máscara serve para isso, tá? Para você não ver no treinamento o que você não gerou ainda. Ok? E depois que você tem N vezes isso, para eles é 6 e 6, né? Você tem mais você tem uma rede linear aqui, né? E aí você tem o softmax para você poder escolher, na verdade, qual é a palavra que você vai gerar. Tá? Então vamos olhar o codificador. E, sinceramente, o codificador aqui é tudo, porque o decodificador ele usa as mesmas partes, tá? Então a gente vai ter que a explicação no artigo do decodificador ela é bem mais simples. A vantagem do artigo é que eles dão um código, né? Então, se vocês quiserem saber mais, vocês podem ir lá olhar o código. Né? Então, o embedding é feito no início, né? E esses vetores têm tamanho típicos de embedding, né? No artigo ele usa dos 512. Tá? E a quantidade desses vetores na entrada é a mesma quantidade da sentença mais longa que você vai treinar. Então, inclusive, eles treinam, depois eles fazem batch de treinamento por tamanho médio de sentença. Aí você pode olhar essa coleção e falar, ok, eu vou pegar as sentenças até 30 palavras, né? E botar lá. Então você vai receber a palavra vem num on-hot encoding, né, diz essa é a palavra 32, essa é a palavra 452, essa é a palavra 10.020, né, e você vai pegar essa palavra, então nesse one-hot encoding, você vai botar lá primeiramente num embedding aleatório, né, que você também vai aprender esse embedding, né. E cada uma dessas palavras, ela vai seguir um fluxo próprio nas outras camadas. Tá? Então aqui, por exemplo, o X1, né, que é o embedding da primeira palavra, vai gerar um Z1, e o X2, o embedding da segunda palavra, vai gerar um Z2. Se não me engano, esses vetores têm tamanho 64, mas vocês já vão ver por que não é 512. Tá? E qual é a ideia do self-attention? Né? A ideia é a seguinte, né? Dado que você está em um layer, né? Você vai gerar, então, uma medida de ponderação, né, da camada que você está olhando para todas as outras palavras da frase que você está olhando. Ok? Isso é uma limitação dupla. Tá? Bom, limitação, isso aí é muito bom, tá? Mas primeiro é o seguinte, a gente está fazendo uma tradução sentença a sentença, um dos motivos é porque a base que a gente tem, ou os autores tinham, era uma base sentença a sentença, ou seja, o problema de tradução, como foi tratado, era um problema de tradução sentença a sentença. Uma tradução verdadeira, né, não seria sentença a sentença, você teria que ter todo o histórico, inclusive de coisas que você conversou 20 anos atrás. Né? Então, tem outra palestra que eu assisti, que o apresentador, né, comenta isso, né, um dos autores, né, ele comenta isso, olha só, o nosso problema é um problema sentença a sentença. O problema genérico de tradução não é um problema sentença a sentença. É um problema onde o resto do histórico é importante, mas também é importante o que você falou 20 anos atrás. Né? Porque as pessoas se encontram, né? Ou você escreve um artigo, mas esse artigo faz referências à notícia que aconteceu ontem. Né? Então, mas há uma capacidade, pelo menos, né, dessa palavra, da importância dessa palavra que você está olhando, olhar para todos os outros lugares. Né?
Então ele dá um exemplo, né, que ao processar a palavra it, né, a rede dele aprende, aqui são pesos reais da rede, tá? Isso aqui é tirado com o software rodando, né? Inclusive o software está disponível, mas eu não consegui fazer ele rodar, porque eu não baixei. Na verdade, né, eu tentei rodar lá no ambiente e não entendi muito bem, deu um bug e tal, ligado à versão de parte do software, né? Mas ele, quando ele lê o it, ele acaba focando a atenção, é isso que o autor quer mostrar, nesses objetos aqui, que é o the animal, né? Porque esses pesos aqui estão mais fortes. Vou tirar aqui para vocês verem, né? Então, ele fala, olha só, então, na verdade, ele está entendendo que esse it, né, na verdade, é o the animal. Né? E isso vai permitir, provavelmente, uma reconstrução da frase de outra maneira. É interessante porque as pessoas que descrevem as redes neurais falam esses termos, está entendendo, né? E que isso tudo me espanta muito, porque é matemática só, né? Não está entendendo nada, né? Está representando nos pesos, que é uma coisa bem diferente, tá? Isso tem muito a ver com IA forte, IA fraca e coisas assim, né? Então, esse self-attention, né? Na verdade, é uma maneira de você, olhando para si mesmo, né, para a mesma frase, ok? Poder incluir informações importantes das outras palavras, né, e você está olhando a frase inteira, né, informações interessantes das outras palavras que ajudam a compor o que seria uma representação do significado dessa palavra, que depois vai ser usado para ser traduzido na tradução. Né? Ok. Então, como é feito o mecanismo de self-attention? Né? Ele resulta, tá, na existência de três matrizes, tá, que são chamadas carries, keys e values, tá, onde tudo é calculado para você obter um resultado a partir dos values. Tá? Então, vocês vão ver nas contas, vai fazer algum sentido. Então, essas matrizes, né, veja só, isso aí vão ter milhões de parâmetros que são os valores de todos os pesos que aparecem dentro dessas matrizes. Tá? Então, o que o otimizador vai fazer, né, é encontrar valores nessas matrizes que permitem que o aprendizado funcione bem. Tá? Então, Q, K e V têm tamanho 64. Né? E o que eles vão fazer é o seguinte, ó, dado o input, né, você pega o embedding, aí você vai ter o Q e o K, ok? E o Q e o K, eles vão calcular o quê? Eles vão calcular o peso desse input. Tá? Então, o peso desse input, então, essa matriz Q e K vão fazer um produto escalar e vai dar um número escalar, 112, ok? E veja só, aqui para o outro negocinho deu 96, tá? E aí, esse peso, né, ele vai ser usado, né, vai ser de certa forma, normalizado, mas softmaxizado, né, para distribuir em probabilidades. Então, vai cair naquela funçãozinha que é mais ou menos assim, e vai achar, e vai dar tudo somando 1. Né? E aí vocês vão multiplicar, né, esse softmax pelo value, ok? Dando esse Z1. Então a conta é essa aqui, ó. X vezes W vai achar o Q, X vezes WK vai achar o K, X vezes WV vai achar o V. A gente vai ter que. Isso aqui é o que a gente vai otimizar. Na verdade, a gente vai otimizar tudo, porque a gente também está encontrando os embeddings das palavras, né? Então todos esses parâmetros vão ser buscados. Né? E aí, para achar o resultado final, né, eu multiplico Q vezes K vezes transposta, né, vezes V, tiro a raiz quadrada, faço softmax, que é essa continha aqui, e acho V. Tá? Por que essa conta? Gente, eu não sei como é que o cara pode ter ou encontrado ou chutado essa conta. Né? Eu fiquei tentando imaginar, né, por que ele usa
tantos parâmetros, né? Mas talvez tenha saído da inspiração deles ou talvez de outra rede que eles já tenham trabalhado, mas eu não consegui encontrar. Tá? Você pode imaginar que isso é uma rede feed-forward, né? Sem recursividade. Tá? Mas faz sentido, ó, ele está buscando dois parâmetros que ajudam ele a achar o peso do terceiro parâmetro, tá? que vai ser a saída. Né? Então, o Z isso aqui é um peso escalar, né? que multiplica, que multiplica. Podia ser o Z direto, podia ser o X direto, né? Mas ele ainda bota mais um pezinho lá, uma matriz de pesos aqui, né? Para poder achar o Z. Tá? Na prática, ele faz mais que isso, ele faz o seguinte: em vez de fazer isso grande, uma vez só, ele faz o que ele chama de multi-headed attention, que eu acho que já é original desse artigo, tá? Apesar da atenção não ser. Ou seja, o que ele faz? Ele calcula vários Z's. Tá? Então, ele, em vez de fazer isso uma vez, ele faz isso várias vezes, tá? em paralelo. Né? Então, aquele Zzinho, que seria a atenção, ele faz várias vezes em paralelo, tem vários Z's, ele faz 8, tá? Me esqueci agora no outro sistema quantos faz, mas ele faz 8 vezes em paralelo, então ele faz 8 vezes 64, né? Que vai dar, né, a mesma quantidade de informação lá. Né? Então ele concatena todos os S e multiplica por outra matriz W0 que é treinada juntamente. Tá? E vai achar então a minha saída Z. Ok? Então, um resumão do que a gente tem até agora é essa aqui. Né? Tem a sentença, embed cada palavra, só faz o embedding na primeira vez, porque é a única vez que a nossa entrada não é vetorial, né? Na primeira camada lá de baixo, né? Tem que aprender o embedding. Né? Depois a gente vai usar a saída, né? Esse R aqui para a próxima camada, esse Z da camada anterior é o R, entrada da camada atual. Né? Divide entre 8, que ele chama de heads, né? De cabeças, né? Multiplica a entrada por todos esses vetores, né? Obtém esses Q0, QK e V0. Né? E ele tem 6 camadas, mas ele tem 7 cabeças. Né? Tem 8 cabeças. Então aqui são as cabeças. Aqui é uma camada, aqui são as cabeças. E aí encontra, né, os seus Z's, e aí com todos esses Z's ele multiplica por outra matriz que ele vai aprender e acha o Z final, que é a saída de uma camada. Né? Essa saída de uma camada vai ser a entrada da próxima camada. Então esse é o algoritmo, vamos dizer, a ideia básica do algoritmo. Né? E a função realmente disso aqui, né? Vamos apagar aqui, né? Que é o nosso principal, é gerar essa ideia de atenção. Né? O peso que eu vou obter de um monte de variável que eu vou aprender, vezes o V, que é uma observação sobre o X, né? vai me dar um Z. Então, isso aqui, se a gente pensar, tá? É uma maneira bem complicada de fazer um alfa X. Tá? Ou seja, eu tô gerando um Z que é uma ponderação das dimensões de X de uma maneira bem complicada, né? Que tenta representar, e funciona, né? A questão de o que é importante quando eu estou olhando essa sentença. Vocês concordam comigo nessa interpretação? Vocês conseguem ver isso? Lembra que isso aqui é WV vezes X. Né? Então, tudo isso aqui, todas essas matrizes aqui, né, elas são
elas dão pesos, elas obtêm vetores, né, dando peso diferente a cada uma dessas coisas para dimensões diferentes da matriz do vetor x, do embedding. Então, tudo isso é uma maneira muito complicada, com muitos parâmetros imbricados lá dentro, de ponderar esses, esses, esses vetores, essas dimensões do vetor x. Tá? Então ela vai aprender muitos números, né? E isso aí vai funcionar de alguma maneira. Ok? Bom, aí eles falam, bom, mas eu também, é diferente ser uma palavra no início ou uma palavra no fim. Tá? Então, no desenho dele lá, vou voltar atrás agora, vou voltar atrás, olha lá, ele fala, olha, eu tenho que, de alguma maneira, representar a posição. Tá? Para dizer, ó, essa palavra está no começo, está no meio, está no fim, ela é a palavra 3, é a palavra 4. E aí eles arbitrariamente escolhem uma maneira. Tá? Eles não discutem no artigo qual é a maneira, né? E há suposições que podem existir maneiras melhores, né? Mas eles fazem o seguinte, eles criam para cada posição, que é posição 1, posição 2, posição 3, né, até a posição N, um valor aqui, tá? Que é basicamente uma função seno e uma função cosseno. Tá? Então eles tem dois desenhos aqui mostrando como essas funções funcionam, porque tem um que é do artigo e outro que é da implementação. A implementação não está bem igual ao artigo, né? Mas um exemplo que está ali, ó, na posição 1, eu vou ter como representação do encoding da posição 0011. Tá? E eles escolhem somar isso ao vetor. Então, também vi lá outra questão, por que soma? Quando soma, você não está estragando o embedding? E aí a pessoa que respondeu falou, não, realmente podia, por exemplo, pegar esse vetor e botar concatenado com o vetor de embedding. Né? Mas os autores decidiram somar e deu certo. Tá? E isso é uma coisa também que me espanta, como essas coisas de somar os vetores em vez de concatenar, né, dá certo em todos os embeddings. Né? O documento é a soma dos vetores das palavras, ou pelo menos a sentença é a soma dos vetores das palavras. E essa soma dá certo, apesar dela fazer uma conflação, né, juntar toda a informação em algum lugar. Okay? Outro detalhe que vem lá do trabalho é que tem que haver uma normalização. Tá? Basicamente, normalizar funciona bem nessas coisas que tem muitos passos, você evita que o número fica muito pequeno ou muito grande, né? Então você traz tudo por um parâmetro só. Tá? E essa normalização, ela inclui, né? Ela inclui antes somar o vetor original de embedding. Tá? Então você normaliza em cima de x mais z. Tá? Ou mais tarde, né, que aqui a saída z vira um r, né? Você normaliza em cima de r mais z. Tá? Então a nossa camada de encoder, né, ela no final tem um pouquinho mais complicada, que a gente só mostrou isso aqui, né, e isso aqui. Né? E agora também a gente está mostrando que essas redes de feed-forward elas são isoladas para cada uma das palavras. Tá? Bom, então se esse aqui é o formato final do codificador, né, agora a gente vai olhar de maneira bem mais simples o decodificador. Tá? O decodificador faz o quê? Aí tem um filminho aí, espero que dê para vocês verem, né? O encodificador ele recebe as palavras, calcula, e olha só, isso aqui é bem interessante. Não interessa o resultado. Tá? Da mesma maneira que no Word2Vec você aprendia o embedding, né, que estava aqui no meio, que você vai passar para o codificador,
né, para o decodificador do encoder, não é o resultado, mas sim os estados intermediários. Então ele passa o K e o V, e eu não sei porque que não passa o Q, tá, para esse decodificador aqui. Só que ele ainda tem que aprender na fase de aprendizado, ele tem que aprender todo o resto daqui. Tá? Então aqui tem um filminho mais devagar, né, que ele passa todos, né, e a gente nota o seguinte, ó. O decodificador ele vai ter que gerar palavra a palavra. Tá? A gente pode imaginar que esse sistema aqui, tá, ele é um sistema de classificação que imagina... A gente pode imaginar todo esse sistema, né, como um classificador, tá? Ou seja, que ele recebe essas palavras aqui e vai tentando descobrir qual é a próxima palavra. É isso que ele faz, na verdade. Tá? Só que, quando ele vai descobrir quem é a primeira palavra, ele não pode saber quem são as outras entradas, certo? Então, você tem aqui, eu vou ter que voltar lá em cima, naquele primeiro desenho para mostrar, aqui, ó, você tem uma máscara. Então ele chama aqui, ó, Masked Multi-Head Attention. Tá? Basicamente, você tem uma máscara que a cada passo, que para cada caixinha da frente, tá? Quando a gente está aqui, o codificador é parecido com o decodificador. Vamos lá. Quando a gente está decidindo esse aqui, a gente não vê os outros. Tá? A máscara, ela é como se fosse uma escadinha. Assim, né? Então, o primeiro só vê ele mesmo, o segundo vê ele e o de trás, o terceiro vê ele e os outros, mas eles não veem os próximos. Tá? Então, o decodificador tem uma máscara na frente, que quando você está tentando gerar esse aqui, as contas para gerar esse aqui, né, não veem os que estão na frente, mas as contas desse aqui veem todos que estão atrás. Tá? Então, por isso que ele é um decodificador com máscara. Tá? E no final? No final, né, você tem que decodificar isso. Então, como você faz? Você tem que pegar, você vai decodificar palavra por palavra, você pega a saída do decodificador, que é um R, né, passa por uma rede linear, vai dar uma distribuição, né, e aqui já é um vetor que vai ser um one hot, mas não é um one hot, né, que deveria ser um one hot, mas vai ser, né? Que vai ter distribuições espalhadas por aqui, né, valores reais qualquer, passa para um softmax, que transforma numa distribuição probabilística, né, e o maior probabilidade você escolhe. Então aqui a maior probabilidade foi a palavra 5, né, então vai ser o M. Então isso é o funcionamento básico desse processo de treinamento. Tá? Desse processo. Bom, vou novamente voltar lá atrás, tá? Naquela transparência aquela original do artigo, né? Essas outras não são da explicação do artigo. Então, olha só, você tem essa rede, e por isso que é um deep learning, né? Porque essa rede, ela tem 6 caras aqui, tem 6 camadas aqui, tem 6 camadas aqui, né? E você tem que aprender ainda o input embedding, né? Ainda tem que aprender lá o resultado da saída. Então, e aqui você tem várias matrizes. A gente tem a matriz W, a matriz K, a matriz Q. Tem a matriz W0, né, que vai fazer aquela conta de juntar as cabeças dos Hs. Então você tem muita coisa para aprender. Né? Então isso é um aprendizado profundo, apesar de não ser recursivo. Tá? Então aí o artigo ele fala muito por alto, porque ele usa coisas padrões, né? Então ele fala por alto lá o resultado do treinamento. Vamos andar lá para frente. Então, o treinamento, né? Pra vocês terem uma ideia do tempo, né? Para treinar entre inglês e alemão, né? 4,5 milhões de pares de sentença, que tem 37 mil tokens, né? Diferentes. No inglês e francês são 36 milhões de pares de sentença, com 32 mil tokens. Né? Ele rodou em 8 NVIDIAs P100, lá numa máquina da Google. Né? O modelo pequeno, 100 mil passos, 0,4 segundos por passo, tá? Em 12 horas. E os modelos grandes, em 300 mil passos, né? 3,5 dias, dá 1 segundo, acho que é 1,4 segundo por passo. Tá?
usando esse otimizador Adam, né, e a regularização por dropout, que eu já soube como era, né, e não vou falar no momento, mas vocês podem procurar, tem um artigo que explica ela simplesmente, mas é uma maneira de você evitar que aprenda demais, né, que aprenda, que tenha um super aprendizado. Tá? Essas coisas todas você pode setar, é impressionante, você pega o TensorFlow, né, e você seta tudo isso em 12 linhas. Né? Você fala, me dá o decodificador do tipo tal, me dá o otimizador Adam, me dá o sei lá o que, me dá isso, tchum, monta em 12 linhas, você tem algo desse tipo. Tá? Então é bem impressionante o que você pode fazer com o TensorFlow. Né? Os resultados, para a gente ter uma ideia, eles têm o resultado melhor, mas é só levemente melhor. Tá? Então esses aqui são os algoritmos anteriores, né? Eles já não são mais o estado da arte, né? Mas esses aqui são os algoritmos anteriores. Tá? Esse aqui é o algoritmo dele. Né? E o resultado dele, ó, se você vê a pontuação Blur, né, que é uma pontuação usada para essas coisas de tradução e paráfrase, coisas assim, né? Ela é maior, ela é melhor, mas não é tão melhor assim. Tá? 2 pontos Blur já é bastante aqui, tá? Mas nessa aqui não chega nem a 1 ponto Blur. Só que elas são muito mais rápidas, né? Olha só, aqui é 10 a 19, aqui é 10 a 18. Né? E mesmo essa aqui, que é 10 a 19, para o modelo grande, então o modelo grande para o francês é 10 a 20, 10 a 21. Então elas são pelo menos 10 vezes mais rápidas, né, que os processos de aprendizado anteriores. Né? Então, se a gente está falando aqui de 3 dias, aqui a gente está falando de 1 mês. Né? Então isso faz muita diferença. Né? Apesar do que, se eu não me engano, no artigo, eles falam que isso aqui custa 450 mil dólares para treinar. Pegando máquinas do SC. Né? Então não é molezinha, não. Né? Então é isso que eu queria mostrar. Né? Esse artigo é bem interessante, né? E ele é parcialmente claro, vamos dizer assim, né? Porque várias coisas ele deixa e bota lá, o otimizador Adam. Tudo bem, a gente sabe que existe, mas quais são as vantagens reais que vai ter usar o Adam nesse caso aqui, né? Ou poderia usar outro otimizador? Ele não estuda isso, né? Também lá a questão por exemplo, do positional encoding, né? Eles escolhem, né? Mas na verdade, você vendo as palestras, você vê que não, o cara meio que foi pesquisar isso, só não botou no resultado final do artigo, né? Porque ele fala na palestra que ele tem que achar os hiperparâmetros. Né? Que fala, o difícil é você achar os seus hiperparâmetros. Então, esses números mágicos, né? 512, a função cosseno, a gente pode levar em conta que devem ter havido experiências iniciais, né? Que foram buscando esses valores. Tá? E onde isso vai usado? Na verdade, na próxima aula, essa aula acaba por aqui, né? Na próxima aula, ele vai usar os encoders, né? O outro artigo vai usar os encoders para fazer o BERT. Né? E aí a gente também vai dar uma olhadinha. Todas essas coisas, né, implicam em muito custo computacional, né? Porque elas são muito profundas. Né? Então a gente começa a ter problemas de fazer funcionar. Né? Ou a gente tem problema de fazer funcionar porque nem roda na nossa máquina, né? E aí você fala, mas se eu tiver aqui uma máquina com GPU, vou ter mais velocidade, né? E aí você tem tempo, e a gente tem problemas de manter a máquina ligada por muito tempo. Então a gente tem alguns problemas típicos de Brasil para passar a usar esses algoritmos de deep learning que exigem muita máquina. Né? Ok, então chegamos ao fim, né, da aula de hoje. A aula de hoje vai ser só isso. Alguma pergunta? Deu para entender o espírito do algoritmo? Né? Eu demorei bastante. Né? Pessoal, a gente usa essas coisas com certa impunidade, né? Mas entender como funciona não é a mesma coisa. Né? Mas deu para entender o espírito de como ele funciona?
Professor, acho que o senhor tem toda a razão. Isso é bem complicado, mas ajudou sim. Acho que ajuda, né? São muito complicados, inclusive porque, veja só, a gente tem uma resistência para entender que ele está aprendendo todas essas matrizes, né, em função dos 45 milhões de exemplos, né? Então é meio difícil a gente, pô, mas ele está aprendendo tudo, nada é dado, né? Não tem nada aí que seja dado ao algoritmo, você só dá a estrutura para o algoritmo e todas essas coisas, qual é a matriz K, qual é a matriz V, W0, W0, tudo isso é aprendido, né, por um treinamento que tem que ir além das técnicas, né, por exemplo, gradient descent, né? Por quê? Porque a rede é profunda, senão eu vou demorar muito para fazer as coisas. Então já começa a usar outros algoritmos, né? Eu estava também lendo outra, outro algoritmo, né? Onde que o cara fala, olha, esse algoritmo aqui tá vencendo agora, porque é um algoritmo que controla os hiperparâmetros também. Tá? Eu agora me esqueci o nome dele. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu acho que Learning. Acho que é Ada Core, exatamente. Ada Core não, é Ada alguma coisa. Eu vou procurar para a próxima aula. Então você pode ter algoritmos que aprendem também os hiperparâmetros. Você vai dizer o tamanho das matrizes, ou sei lá, coisa assim. Né? E claro, o aprendizado fica mais lento, né? Porque quando você vai trocar os hiperparâmetros, para cada trocada de hiperparâmetro, você tem que aprender os parâmetros. Né? Mas essas coisas estão ficando muito. Um hiperparâmetro pode ser o número de camadas, por exemplo. Né? Então, essas coisas estão ficando bem complexas, né? E às vezes a gente, até como orientador, né, a gente fala, tem a caixinha pronta lá do algoritmo X, né? Aí o aluno vai fazer e passa meses fazendo, porque tem que entender como usa a caixinha, entender o algoritmo, achar o dado e coisas assim, né? Então, cuidado. Eu acho que vocês devem se propor a usar essas coisas, né? E aí o Lincoln que está fazendo trabalho comigo viu falar, vamos usar o algoritmo tal, né? Mas a gente tem que ter cuidado para a dificuldade de usar algo que aparentemente já vem pronto, né? Porque não é tão fácil assim, né? E também os tempos não são tão claros de quanto tempo as coisas demoram. Ok? E os artigos também não são tão óbvios assim, não. Né? Se bem que esse aí, como tem o código, você sempre pode ir lá e falar, olha só, quem está fazendo na verdade é isso aqui. Né? Então eu vou fazer uns ponteiros lá também para quem quiser usar coisas desse tipo, poder ler Mas isso aqui. sempre tem os pulos dos gatos também que não vem todos, né, professor? Assim, pode pegar o código, mas É, rodar mesmo. bom, eu não consegui rodar, né? Apertei todos os botõezinhos dos códigos pronto para rodar, a versão tá errada, né? A biblioteca tal não está funcionando, tal. Fiquei tentando lá, mas não tinha tempo de baixar, botar todas as bibliotecas na versão certa e ver se funciona, né? E também o tempo também faz com que as coisas estraguem, né? Porque as bibliotecas andam, né? O próprio, o próprio, o próprio, é, cadê o negócio que eu botei aqui do positional, né? O próprio artigo não bate com o código. Né? Então, esses dois gráficos aqui, que é como seria a distribuição do. Esses gráficos aqui, né? Que seria como seria a distribuição. Aqui vai de 0 a 1, tá? De 0 a 1 aqui, né? Como seria a distribuição dos vetores, né, de positional encoding, né? Daí o cara desenhou lá para o artigo, né? E depois desenhou para o código e não funciona igual. Né? Então, às vezes, o código avança e não é o que você quer. Né? Então, é exatamente o que você falou. Tem uns pulos do gato, né? Que às vezes as coisas não funcionam tão bem. E quando vai trazer para o português, ainda complica mais. Né? Porque as coisas todas funcionaram em inglês lá, sem problema de code page. Né? Por exemplo, um negócio desse que a gente estava trabalhando hoje, a gente foi olhar,
o arquivo para olhar lá estava em UTF-8, a ferramenta que a gente estava usando para olhar, estava considerando o code page do Windows, né? Aí deu errado. A gente, não, vamos olhar do outro jeito. Então, quando você lê, você tem que saber que está em UTF-8. Né? Então, esses tem pequenos detalhes lá, né? Que às vezes você acerta, mas de vez em quando você erra sem querer e dão problemas também, né? Que tem um monte de suposições. O cara ficou nesse código aí anos, né? Sei lá, um monte de máquina rodando. Só no paper tem, sei lá, 10 pessoas. Aí tem mais 50 pessoas trabalhando com ele. E você vai lá, aluno sozinho, tentando se virar. Não é trivial. Né? É, tem que parar para pensar e tomar muito cuidado. Né? Isso que você tem o código, né? Porque não é nem porque tem artigo que você não tem nem o código, né? Só tem a fórmula, não tem nem o algoritmo, né? E aí já é mais complicado ainda, né? Porque tem uns pulos de gato. A gente tem o professor Adilson, por exemplo, que publica o algoritmo dele, ninguém consegue fazer rodar com a velocidade que ele faz, porque ele sabe programar o algoritmo dele. Ele bota lá, é só um somatório do somatório dos, das funções hiperbólicas da função de otimização. Só que você tem que fazer as derivadas, tudo isso você tem que fazer na mão para fazer o seu código e ele ainda sabe programar melhor que você o algoritmo dele, entendeu? Então faz uma diferença enorme. Ele tem um ganho de velocidade que é importante que você no final pode, numa implementação de primeira abordagem assim, não vai ter. Agora ele está há 25 anos lá fazendo o algoritmo dele, então ele tem uma implementação super eficiente disso. Né? Então ainda tem muito mais coisa. Né? Tem o pulo do gato, do cachorro, do leão, do elefante. Né? A gente tem que ir correndo atrás disso. Né? E, e não é tão fácil. Mas, usando bem as coisas, a gente consegue alguns resultados interessantes, mesmo aqui no Brasil, mesmo sozinho, mesmo com umas máquinas meio mais ou menos, né? A gente consegue alguma coisa. E tem algumas máquinas razoáveis, e a gente sempre. Tem uma questão importante aí que eu queria chamar a atenção. Não sei porque eu não preciso gravar nada disso, eu vou cortar depois, vou até parar de gravar.